Charles Bettelheim. A economia alemã sob o nazismo. Capítulo 3. A concentração econômica, os cartéis e os trusts. A concentração industrial leva à formação de poderosas sociedades por ações, trusts e cartéis que dominam ramos inteiros da vida econômica. Vamos examinar os principais aspectos da concentração industrial na Alemanha nos últimos anos. Este exame é essencial para se ter uma visão clara da estrutura econômica do Reich, e do papel desempenhado pelo grande capital monopolista. Vamos dividi-lo em 3 seções sucessivas. 1. Tabela do conjunto de concentração. 2. A concentração de trusts e cartéis. 3. Relacionamento com o capital mundial. Seção 1. Quadro sobre o conjunto da concentração. Podemos obter uma primeira visão geral do desenvolvimento da concentração econômica na Alemanha por meio de estatísticas que indicam o número de desaparecimentos e fundações de empresas desde 1933. Em 1932 havia 361.866 empresas, a partir de então ocorreu um crescimento. Ou, dito de outra forma, de 1932 a 1937 a redução no número de empresas foi de 31.598 unidades. Como resultado desse fato, o número absoluto de empresas diminuiu de 361.866 em 1932 para 320.268 em 1937, dos quais 94.000 pertencem à indústria e 199.000 ao comércio, ou seja, o decréscimo foi da ordem dos 9%. Aí sai um certo sinal de concentração, visto que no mesmo período aumentaram notavelmente os investimentos, bem como o número de trabalhadores. No entanto, para se ter uma visão mais precisa do estado de concentração na Alemanha, é imprescindível fazer referência às estatísticas relativas às sociedades por ações e sociedades de responsabilidade limitada. 1.1 As sociedades por ações. O número de sociedades anônimas evoluiu. Ou seja, sofreu uma queda de 43% de 1933 a 1939. Nesse mesmo período o capital social nominal, cada vez mais baixo do que o capital efetivamente disponível para as sociedades por ações, devido ao papel desempenhado pelas reservas e amortizações, diminuiu de 20.635 milhões de marcos para 20.334 milhões de marcos. Com efeito, estamos testemunhando um declínio no capital nominal até 1937, então atinge seu ponto mais baixo, com 18.744 milhões, depois disso, ele cresce novamente regularmente. O resultado dessa dupla evolução é que o capital nominal médio das sociedades por ações passou de 2,2 milhões em 1933 para 3,8 milhões em 1939, o que indica um avanço considerável na concentração de capital. Essa concentração parece ainda mais forte se olharmos para a distribuição das sociedades por ações, de acordo com a importância de seu capital nominal. Assim, as empresas dos dois últimos grupos, de 20 a 50 milhões de marcos e mais de 50 milhões, que somam um total de 195 empresas, têm um capital social de 11.780 milhões de marcos. Ou seja,
3,6% das sociedades anônimas detêm 58% do capital total alemão. Em 1933, empresas com um capital social de mais de 20 milhões de marcos eram 174 e eles tinham, com 10.809 milhões de marcos, 52,4% do capital por ações alemãs. O andamento da concentração é, portanto, indiscutível. Esses avanços parecerão ainda maiores quando estudarmos o desenvolvimento dos Konzerns, porque então veremos que as 195 maiores empresas alemãs controlam um número considerável de empresas menos importantes pelo sistema acionário. Para finalizar com este resumo sobre a concentração das sociedades anônimas, vale a pena dar uma olhada nos dois setores mais concentrados da economia alemã. Na indústria extrativa, existiam 51 empresas em 1932, com um capital social de 2.858 milhões de marcos, ou seja, um capital médio de 56 milhões. Em 1938 existiam apenas 29 empresas, que tinham um capital social de 2.139 milhões. O capital social, ou capital nominal, apenas sofreu uma redução. O patrimônio dessas empresas, o capital gerido por elas, pelo contrário, é aumentado, mas não há dados estatísticos gerais, ou seja, um capital médio de 73 milhões de marcos. Na indústria química, havia 464 empresas em 1932, com um capital nominal de 1.925 milhões de marcos, ou seja, um capital médio de 4,1 milhões. Em 1938, restavam apenas 254 empresas, com capital nominal de 1.924 milhões, ou seja, capital médio de 7,5 milhões. As 7 empresas mais importantes, por outro lado, tinham um capital total de 1.163 milhões de marcos, ou seja, uma média de 166 milhões por empresa. 1.2 Sociedades de Responsabilidade Limitada, GmbH. As sociedades de responsabilidade limitada levantam muito menos capital do que as sociedades anônimas S, então vamos dedicar muito menos desenvolvimento a eles. Após a inflação, um grande número de GmbH foi fundado. No final de 1923, havia 71.243, mas depois de 1925, os desaparecimentos começaram a ser mais numerosos do que as fundações, e em 1939 não havia mais do que 23.505 GmbH. Mas mais importante do que examinar esse revés, temos que estudar as sociedades afetadas por ele. Distinguindo grandes e pequenas empresas pelo montante de seu capital, verifica-se que houve uma diminuição do número de pequenas e um aumento das muito grandes, o que é um sinal de concentração acelerada. Para observar esse processo, temos apenas números que cobrem o período de 1936 a 1939, mas já são muito característicos. Seção 2. A concentração de trusts e cartéis. A concentração capitalista leva, em certo nível, à formação e expansão dos monopólios capitalistas, trust e concern, cartéis, sindicatos industriais e consórcios. Assim, a própria competição gera, e cada vez mais, a limitação da competição e a formação de grandes unidades que monopolizam todo ou quase todo um ramo econômico. Esses monopólios,
com base na propriedade privada, aparecem espontaneamente em certo nível de concentração da indústria, em certo nível de desenvolvimento das forças produtivas. Não há diferença na natureza das várias formas de monopólios capitalistas, todos eles apontam para o mesmo objetivo, o domínio de um determinado ramo da economia para obter o lucro máximo. Em qualquer caso, convém ter uma visão concreta das coisas, distinguir as diferenças entre as várias formas. Nos fideicomissos e no concern, muitas empresas diferentes estão agrupadas e sujeitas a uma única gestão, porque a maior parte das ações dessas empresas pertencem à mesma sociedade por ações, ao mesmo grupo financeiro ou à mesma família. Nos trusts e no concern todas as empresas dependentes deles apenas formam, falando propriamente, uma única empresa, sua separação é mantida, pois tal forma de dominação indireta apresenta várias vantagens, é viável com um capital relativamente mais fraco do que quando é necessário dominar diretamente todas as empresas interessadas, apresenta conforto de gestão, vantagens fiscais, etc. Nos cartéis, nos sindicatos e nos consórcios, são agrupamentos de empresas pertencentes a diferentes capitalistas e que decidiram, voluntariamente ou pela força, embora cada uma preservando suas propriedades e seus benefícios, concordar em adotar uma atitude comum e de dominar o ramo econômico que representam. Essa diferença leva ao fato de que, ao contrário do que ocorre na formação de um trust, a cartelização não implica o desaparecimento dos antagonismos entre as empresas isoladas aderentes a um cartel. Vejamos, então, como se deu a concentração na Alemanha por meio do trust, ou do concern, e dos cartéis, ou dos sindicatos e dos consórcios, para os quais procederemos primeiro a um indispensável resumo histórico. 2.1 Resumo histórico. A história dos monopólios pode ser resumida da seguinte forma: 1. Os anos de 1860 a 1870 marcam o ponto culminante e o limite do desenvolvimento da livre concorrência. Os monopólios naquela época não constituíam mais do que embriões quase invisíveis. 2. Depois da crise de 1873, iniciou-se um período de amplo desenvolvimento dos cartéis, que, apesar de tudo, ainda constitui a exceção. 3. Após o boom econômico do final do século XIX e a crise de 1900 a 1903, os cartéis passaram a ser uma das bases da vida econômica, considerada como um todo. Em relação aos cartéis na Alemanha, o seu número variou. A cartelização de 1925 ainda reflete as condições excepcionalmente favoráveis para a concentração do período inflacionário, por isso, posteriormente, se registrará uma tendência de queda. Essa tendência expressa, por outro lado, a partir de 1933, uma concentração crescente. O movimento de cartelização não adquire todo o seu sentido a não ser examinando os ramos econômicos por ele afetados, bem como o movimento de concentração por trusts paralelos. Em primeiro lugar, deve-se notar que, desde 1905, os 385 cartazes agrupavam 12.000 das empresas mais importantes que concentravam cerca de 50% da força motriz alemã, vapor e eletricidade. O desenvolvimento desses trusts, propriamente ditos, teve início em 1903 e 1904. A estreita relação entre a cartelização e a concentração em trusts não deve ser subestimada a partir dessa época.
Assim acontece que, em muitos casos, sociedades de interesse comum, vinculando-se a cartéis de preços, formam os primeiros e os sucessores dos verdadeiros trusts, o True Trust, no sentido americano da palavra, que efetivamente domina um determinado ramo da economia. As sociedades de interesse comum controlam apenas uma parte significativa de um determinado ramo. Em 1916, por exemplo, a British Anilin and Soda Fabric celebrou um acordo de cartel com a Ost relativo aos preços de venda do anil artificial. Ao lado dos grandes acordos na indústria química, inúmeros acordos também são firmados na indústria elétrica e na indústria de mineração. Um parêntese interessante é a Primeira Guerra Mundial, durante a qual é necessário apontar um crescente controle do Estado sobre os trusts e cartéis, através dos departamentos de matérias-primas, bem como o controle de investimentos, de receitas relacionadas à especialização, padronização, etc. Durante esse período, foi constituída uma estrutura econômica muito semelhante à da Alemanha nazista, estrutura que desapareceu completamente no início do pós-guerra. Como Haussmann enfatiza, a surpreendente velocidade com que aquele complicado edifício da direção econômica da guerra caiu no esquecimento após a guerra, dando lugar a outras formas de organização, revela em quão pouco tempo essas organizações econômicas ou políticas de coerção, despertadas por particulares necessidades econômicas ou políticas, eles deixam seu lugar, a partir do momento em que essas necessidades desaparecem, para outras formas normais de organização. No início do período pós-guerra, desenvolveu-se um movimento de concerns e cartéis, que continua até hoje. Em primeiro lugar, é necessário apontar a formação de organizações econômicas comuns à indústria do carvão e à indústria do potássio, poderosas formações privadas que sempre continuaram funcionando. Segue-se o período de inflação, que favorece o rápido estabelecimento dos cartéis e dos concerns. Imediatamente após a estabilização, assistimos a um duplo processo: por um lado, uma série de concerns construídos sobre o colapso de bases artificiais, Stinis, Sitchell, Kahn, Castiglione, etc. Por outro lado, nas indústrias química, fotográfica, vagão, linóleo, latão, etc. E sob o lema da racionalização começa um movimento que tende, cada vez mais claramente, a constituir concerns de forma semelhante aos verdadeiros trusts. Ao mesmo tempo, estão se formando cartéis na indústria de transformação, cartéis que lutam contra os cada vez mais poderosos cartéis de commodities. Ao mesmo tempo, cartéis internacionais, especialmente os de aço, ferrovias e lâmpadas incandescentes, concluem acordos com cartéis alemães. Posteriormente, segue-se a grande crise que provoca falências com enormes repercussões, Darmstädter Bank e Dresdner Bank, e um certo declínio da concentração na forma de concerns e cartéis. É aqui que o decreto contra preços não econômicos encontra seu lugar. Assim, chegamos a 1933. 2.2 Os concerns a partir da tomada do poder pelo nacional-socialismo. Para estudar o movimento dos cartéis e trusts desde 1933, procederemos de duas maneiras. Por um lado, estudaremos o desenvolvimento das ações, por outro lado, examinaremos individualmente o concern principal. 2.2.1 O movimento das ações. No final de 1932, a partir de 9.624 AG. Sociedades por ações,
4.060 estiveram envolvidos na formação do concerno. Essas 4.060 empresas tinham um capital nominal de 18,8 bilhões de marcos, de um capital nominal total para todo o AG de 22,3 bilhões de marcos. Levando em consideração também as participações ativas e também as participações passivas, deve-se notar que 45% do GA representava 84% do capital total da GA que estiveram envolvidos nos concerns. Uma visão mais precisa da situação é adquirida quando se sabe que o número do AG que tenham ações ativas, ou seja, que controlem outro GA controlada, com participação massiva, era de 3.824, com um capital de 17.557 milhões de marcos. No final de 1935, ou seja, apenas 3 anos depois, de 7.840 AG existentes e que tinham um capital de 19.556 milhões de marcos, 822 AG, com um capital de 11.824 milhões de marcos, controlava outros G.A., 60% do capital de todos os GA. Eles pertenciam, portanto, a 11% da AG, que tinha ações ativas, ao mesmo tempo, 2.566 AG, que tinham um capital de 16.662 milhões de marcos. Ou seja, 45% do GA, tinha 85% do capital total, eles estavam sob controle. Tendo em conta também as participações ativas e também as participações passivas, é de referir que 48% do GA, 42% em 1932, representa eles responderam por 90% do capital total da AG. 84% em 1932, que estiveram envolvidos nos concerns. Em outras palavras, houve um progresso considerável na concentração na forma de trusts durante esse curto período. Se examinarmos como evoluiu o valor das participações, em relação ao capital total de toda a AG, encontramos os seguintes percentuais: 1931, 44,5%. 1932, 48,5%. 1933, 54,8%. 1936, 57,4%. Para saber como se desenvolveu a concentração na forma de trusts ao longo dos últimos anos, somos obrigados a recorrer a uma estatística mais restrita, que considera apenas os AG mais importantes. De acordo com esta fonte estatística, vemos que, durante o ano fiscal de 1932 a 33, 2.627 AG, que tinham um capital nominal de 15.597 milhões de marcos, declarou uma posição regular e ações da ordem de 7.119 milhões de marcos, enquanto em 1936, 3.036 AG, com um capital nominal de 17.426 milhões de marcos alemães, declarou uma posição inicial e ações de 9.619 milhões de marcos alemães. Assim, de 45,8% para 55,2% do capital nominal das empresas em questão, não existem estatísticas mais recentes. 2.2.2 Os principais concernos. Se o nazismo deixasse de desenvolver o movimento de concentração na forma de trusts,
como se depreende das estatísticas anteriores, se o favorecesse, da forma que veremos a seguir, apesar de ter justamente como seu slogan luta contra os monopólios capitalistas, não alterou a constituição econômica e técnica dessas grandes organizações, como reconhece Haussmann, economista oficial alemão. Já em 1932, existiam os principais Konzers, então, eles apenas aumentam seu poder. Examinemos um deles de acordo com os números dos balanços e os relatórios dos conselhos de administração. O IG Farbenindustrie é a mais importante das Konzers alemãs, com um capital de origem da ordem de 720 milhões de marcos. Em seu ativo, em 1939, deve estar incluído 211,9 milhões de marcos, o valor de suas fábricas, imóveis e armazéns por um valor de 81,4 milhões, propriedades não construídas por um valor de 86,8 milhões, máquinas no valor de 236,3 milhões, ações no valor de 140 milhões, créditos no valor de 427 milhões, 1936, e participações no valor de 278 milhões, etc. O IG Farben pagou 341,4 milhões de marcos em 1939 em salários, e nesse mesmo ano obteve 698,9 milhões de vendas brutas e 55,2 milhões de benefícios líquidos. Essa enorme sociedade capitalista empregava 25% do pessoal de toda a indústria química alemã, possuía 33% do capital nominal dessa indústria e 40% do valor dos investimentos, forneceu 33% da produção e 66% das exportações da indústria química. Seu raio de ação se estende além da fabricação dos próprios corantes, à farmácia, aos produtos fotográficos, à seda artificial, à lã celulósica, aos produtos nitrogenados, aos perfumes, aos combustíveis, ao carvão, etc. Infelizmente, os relatórios e relatórios de atividade não permitem, e em menor grau, dispor de dados precisos sobre a distribuição dos seus rendimentos entre as diferentes sociedades, sobre o montante das suas participações no estrangeiro, etc. Apenas no final de um relatório de 1936 há uma breve lembrança de um contrato com uma subsidiária suíça, Internationale Gesellschaft für Chemische Unternehmungen AG. IG Chemie, responsável pela gestão da maioria das subsidiárias estrangeiras da IG Farben e fundada em Basel em 1928, com um capital de 290 milhões de francos suíços. Um contrato garante o IG Chemie um dividendo igual ao de IG Farben. Esse contrato foi modificado em 1936 e, desde então, a empresa distribui dividendos superiores aos da IG Farben, possibilitado pelo aumento dos lucros da American IG subsidiária americana, e Norsk Hydro, subsidiária escandinava. Todas essas relações internacionais não são registradas nos relatórios oficiais do IG Farben. O mesmo ocorre com a existência, fundamental para o mecanismo de dominação dos monopólios privados sobre o mercado alemão, de sociedades de interesses comuns com outros Konzers, em particular, Riebeck Montanhenstal, Minas e Siderúrgicas, e Matthias Schnitzmüller-Werk. Esta última empresa representou a participação do IG Farben na indústria de carvão alemã. Por fim,
em nada menciona o contrato celebrado em 1927 com a Standard Oil Company of New Jersey, controlada pela família American Harkness, nem a fundação em 1929, nos Estados Unidos, da subsidiária direta Standard IG. Companhia. Este é o principal concern alemão, como aparece em seus links nacionais e internacionais. No entanto, é menos poderoso do que os principais trusts americanos S, que frequentemente controlam até 80% da produção de sua filial. A concentração econômica levou na Alemanha, como foi visto pelo exemplo anterior e pela leitura do anexo número 1, ao domínio da economia pela gigantesca concern, propriedades privadas de uma família, pessoal ou familiar concern, ou de uma pequena número de pessoas, impessoal de concern, que estão nos principais conselhos de administração da indústria e do banco. Em suma, a economia alemã é dominada por grandes capitais. O nazismo não contribuiu com nenhuma mudança para este fato, não contribuiu com nenhuma modificação para o funcionamento do concern. A forma de propriedade que defendia era a do grande capital. Por vezes, tentou-se citar, como intervenção do Estado no concern, a criação de sociedades de interesses comuns de caráter obrigatório. Na realidade, o Estado interveio neste caso não para destruir os concerns, mas para criar novos. Especificamente, por outro lado, essa intervenção foi limitada às necessidades da indústria de guerra e foi realizada no interesse do capital privado. Essas sociedades de interesse comum são fundadas quando nos encontramos na presença de lucratividade incerta. Ao contrário, quando se sabe com certeza que uma empresa não pode ser lucrativa, a não ser por procedimentos totalmente artificiais, é o Estado quem a dirige, no interesse da economia de guerra. O exemplo mais notável de parcerias de ligação é fornecido por Braun-Colley-Benzin AG. Brabag, para a fabricação de gasolina sintética e o Continental Oil AG. Este é um dos primeiros aspectos da concentração capitalista na Alemanha, o domínio dos principais setores da economia pelos concern. O segundo aspecto é fornecido pelos posteres. 2.3 Os cartéis desde 1933. Os cartéis só podem desempenhar um certo papel quando o capitalismo está suficientemente desenvolvido, pelo menos em certos ramos, de forma que um acordo de dominação do mercado pode ser assinado entre um número restrito de capitalistas, mas quando a concentração capitalista continua a se desenvolver até o ponto em que uma ou duas grandes corporações, trust ou concern, efetivamente dominam o mercado, os cartéis tornam-se inúteis. O cartel é, portanto, essencialmente um instrumento transitório no caminho da concentração sob a forma de trust, o que explica que nos Estados Unidos, onde trusts são extremamente poderosos, os cartéis desempenham apenas um papel relativamente menor, enquanto na Alemanha, onde os concerns ainda não atingiram o poder da verdadeira confiança, os cartéis desempenham um papel muito mais importante. Esta observação também explica que na Alemanha, com o crescente poder dos concerns, os cartéis tendem a desempenhar um papel menos decisivo. Deve ser lembrado aqui que, de 1932 a 1935, a capital da AG envolvida na Concerns passou de 84% para 90% do capital total da AG e que esta parte ainda teve que aumentar desde então, daí uma menor necessidade de celebrar acordos do tipo cartel. Os cartazes são acordos simples pelos quais um certo número de assinaturas se entendem,
seja sobre as condições de venda, sobre os preços, ou sobre as quantidades a serem produzidas ou vendidas pelos diferentes aderentes. Uma lista detalhada de pósteres é de interesse muito limitado. Basta dizer que os acordos de cartel permitem que os capitalistas efetivamente dominem o mercado dos produtos fornecidos por suas empresas, fixem seus preços, seja diretamente ou regulando a produção, e até fixem seu lucro unitário, cartel contábil. Acordos desse tipo são importantes na metalurgia. Já vimos a lista de cartéis em que a Vereinigte Stahlwerk participou, na indústria do carvão e na indústria de lignito, nas indústrias de potássio, na indústria do vidro, no material elétrico, papel de jornal, produtos acéticos, carboneto, cálcio, polpa, sulfato de sódio, nitrogênio, chumbo branco, cimento, corantes de anilina, derivados iodados, etc. O número desses acordos capitalistas, destinados a organizar os mercados e, melhor ainda, a organizar a pilhagem sistemática do público, era de 1.700 em 1937, número inferior ao de 1931 e indicativo de progresso na concentração. Aos cartazes voluntários, o Estado acrescentou, a pedido do grande capital, certo número de cartazes obrigatórios. Para melhor esclarecer o papel dessas formações na estrutura econômica da Alemanha Nacional Socialista, examinaremos separadamente, com a ajuda de exemplos, os cartazes voluntários e os cartazes obrigatórios. 2.3.1 Os cartês voluntários. O fim de voluntário deve ser entendido no sentido de que não há obrigação legal de adesão para os industriais, mas isso não significa que não haja obrigação econômica para eles. Na verdade, é o que normalmente acontece, e os Kastners chamam de a coerção da organização. O papel dos cartéis voluntários, muito difundido no início do século, quando a concentração ainda não estava tão avançada, está agora um tanto reduzido, devido ao aumento da concentração. Daí em diante, um grande número de acordos firmados diretamente entre os Konsers, sem adquirir a forma de cartéis, e seu papel foi reduzido a questões de venda, preços, saídas de mercado e distribuição de matérias-primas e, às vezes, de determinação de um lucro unitário. Mas vamos dar um exemplo. A União de Carvão Renânia-Westfália, existente desde 1893, foi renovada cada vez que um acordo expirou. A última reforma antes da guerra ocorreu em 1937, por um período que terminaria em 31 de março de 1942. Nessa data, o acordo foi novamente prorrogado. Este sindicato, principalmente, tem sido um cartel de distribuição de pedidos. As ordens são distribuídas entre seus membros de acordo com as regras estabelecidas no contrato do cartel, de forma a evitar a competição direta entre os aderentes, o que gera rebaixamento de preços. Em última análise, como para todos os monopólios, trata-se de manter o preço permanentemente acima do valor, o que equivale, para os capitalistas do setor cartelizado, a apropriar-se de uma parte adicional do lucro. Em certo número de casos, nos ramos não fortemente concentrados, como o têxtil por exemplo, formam-se cartéis contábeis para calcular os preços de custo de cada empresa, de forma que cada uma delas tenha o mesmo lucro. Unidade, vendendo a um preço mais ou menos alto. Tal sistema permite que a competição subsista, mas a regulação, no sentido de que a competição justa é impossível, pelo menos teoricamente.
Este sistema permite que mesmo as empresas que possuem um preço de custo elevado operem com rentabilidade, visto que o preço de venda de cada empresa é fornecido juntamente com o seu preço de custo. Essa possibilidade, para o resto, só existe se o mercado não estiver saturado. Se houver falta, em um período de saturação, é evidente que as formas que podiam vender mais caras que as outras não davam saída para sua produção. O cartel contábil pode, portanto, apenas desempenhar um papel útil em uma economia de guerra. 2.3.2 Os cartéis obrigatórios. Por força da Lei de 15 de julho de 1933, o Estado pode reunir as empresas de determinado ramo de produção em cartel obrigatório. É neste caso uma nova forma de coerção à organização por parte do grande concerno. Quando a coerção econômica exercida por estes últimos não atua com eficiência suficiente, eles se voltam para o Estado e pedem que os ajude por meio da coerção legal. A Lei de 1933 foi um grande sucesso para o capital monopolista, mas não foi a primeira nesse sentido. A partir de 1910, as grandes sociedades do potássio obtiveram uma lei formando o cartel obrigatório do potássio. Em 1920 foi fundado, da mesma forma, o Acordo Obrigatório, posteriormente dissolvido, da indústria siderúrgica. Em 1930, o Acordo da Indústria Açucareira. Em 1932, novos cartéis foram fundados, em particular o cartaz obrigatório para a navegação no Elba. A Lei de 1933 simplesmente atribui aos concerns novas possibilidades de impor a formação de um cartel, possibilidade de obrigar juridicamente independentes a aderir a um cartel existente, possibilidade de colapso de qualquer nova competição proibindo a construção de novas fábricas ou a ampliação das existentes, que permite aumentar ou manter preços abusivamente, etc. Como a realidade mostrou, os concerns não hesitaram em usar essas possibilidades. A estreita ligação entre os cartéis voluntários e os cartéis obrigatórios surge claramente neste duplo fato, assim que os cartéis obrigatórios se transformam em cartéis voluntários, e vice-versa, cartéis voluntários, cujos convênios caducam, só podem ser mantidos sob a fórmula de cartéis obrigatórios. Assim, os cartéis da indústria do aço não puderam ser renovados em 1940 devido ao desacordo de uma minoria em relação às cláusulas a serem inseridas. Esses posteres foram então prorrogados por um ano, em caráter obrigatório. Pelo contrário, em 1941, esses mesmos cartéis foram voluntariamente prorrogados até 30 de junho de 1942. É muito útil sublinhar que, mesmo no caso em que a constituição de um cartel obrigatório tem outra utilidade do que ir em auxílio do monopolistas, mas não por isso deixa de prestar-lhe um serviço menor. Assim, com o desenvolvimento da economia de guerra, foi necessário, em cada vez maior, criar escritórios de distribuição, encarregados de distribuir os produtos, garantindo prioridade às necessidades do exército, e depois aos exportadores, etc. Na prática, esses eram os cartéis que os nazistas mais frequentemente promoviam ao posto oficial de departamento de distribuição. Isso explica por que, quando a distribuição deve ser regulamentada em um ramo onde não há cartel, ou cartéis muito fracos, é utilizado o procedimento de cartéis obrigatórios, cujos dirigentes são indicados diretamente pelo Estado. Agora, esses líderes são sempre os monopolistas.
Vejamos por exemplo, no início da guerra, foi necessário criar um departamento de distribuição de pilhas e baterias acumuladoras, o que foi feito por meio de um decreto de 13 de novembro de 1939, tomado em aplicação da Lei de 1933. Eles resumem o seguinte, parágrafo 1º. As empresas fabricantes de acumuladores, baterias e baterias, estão agrupadas em um departamento de distribuição de baterias e baterias. Parágrafo 2º. Ao departamento de distribuição compete proceder à distribuição, de acordo com as necessidades da economia nacional, de encomendas importantes de pilhas e baterias. B. O departamento também pode ser responsável por outras tarefas. C. As ordens e avisos do departamento devem ser observados por todos os membros. Parágrafo 3º. Em caso de protesto contra essas ordens e avisos do departamento, a decisão depende do líder do grupo da indústria elétrica, que por sua vez é um dos grandes monopolistas. Parágrafo 4º. Em conjunto com o departamento será constituído um conselho, ele será formado por baterias e fabricantes de baterias. B. O conselho deve supervisionar a realização da distribuição e estabelecer os princípios que o regem. O conselho regula os detalhes da distribuição de ordens importantes. Tal texto destaca que os departamentos de distribuição de encomendas, longe de serem órgãos burocráticos e expressão da alforria do Estado sobre a economia, são simplesmente cartéis. Mas o cartel Rundschau de dezembro de 1939, páginas 609 e seguintes, do qual tomamos este exemplo, mostra ao mesmo tempo a estreita ligação entre o cartel voluntário e o cartel obrigatório. Na verdade, em nosso exemplo, a Reichsverband der Batterienindustrie, Associação da Indústria de Baterias, que existia há muitos anos e agora respondia por 3/4 da produção, foi promovida a um cartel obrigatório. Enquanto até então a associação agrupava apenas as 6 empresas mais importantes da Alemanha, das 50 empresas de produção, a maioria preferiu ficar de fora do cartel constituído pelos monopolistas que dominavam o mercado de forma decisiva. A lei veio para obrigar os dissidentes a entrarem no cartel. Seção 3. Ligações com o capital estrangeiro. Para se ter uma visão completa da dominação do capital monopolista sobre a economia alemã, é preciso acrescentar que essa dominação se deu em colaboração com o capital estrangeiro. Isso foi feito de duas maneiras, ou por meio do investimento de capital estrangeiro na Alemanha, ou por meio da participação da Alemanha em cartéis internacionais. Sem dúvida, desta forma o nazismo poderia se autoproclamar nacional depois de ter se proclamado socialista. 3.1 Investimentos estrangeiros. É extremamente difícil acompanhar o movimento do investimento estrangeiro na Alemanha, porque neste campo duas tendências contraditórias desempenham um papel. Por um lado, com efeito, os empréstimos externos propriamente ditos cessaram completamente após 1933, e as empresas alemãs puderam, graças a seus lucros crescentes, pagar a maior parte de suas dívidas externas. Por outro lado, a penetração real do capital financeiro tendeu a aumentar devido a dois fatores: as limitações às transferências de capital para o exterior resultaram na sua permanência na Alemanha, de modo que os credores estrangeiros transformaram seus ativos em ações de empresas alemãs. 2. As empresas fundadas com capital estrangeiro participaram, como as alemãs,
na situação do armamento, vendo também os seus lucros aumentarem drasticamente, e como só podiam transferir uma parte desses lucros, investiram o resto na economia alemã. Desta forma, o trust inglês Unilever estendeu a rede de suas participações na indústria de papel, Brown Boveri, uma subsidiária da Westinghouse, para a indústria elétrica. A Siemens estava ligada por um contrato a Brown Boveri, etc. A maior empresa alemã na indústria automobilística, a Opel, da qual a General Motors participou, expandiu consideravelmente seus estabelecimentos, e a Ford Society, subsidiária da americana Ford, seguiram o mesmo caminho, etc. A Siemens, por outro lado, estava vinculada por meio de participação à General Electric Co. Em suma, parece que o poder efetivo do capital estrangeiro, poder que se traduz muito mais em investimentos do que em créditos, aumentou sob o regime nazista. Indiquemos que a empresa Opel viu o seu lucro bruto ultrapassar 36,3 milhões de marcos em 1933 para 157,4 milhões de marcos em 1939. Para a Ford, os números correspondentes são 0,4 e 21,2 milhões, respectivamente. Não é sem interesse observar que, especialmente com o capital industrial e bancário britânico, foi com o capital alemão que manteve, por muito tempo, relações mais estreitas. Um exemplo particularmente notável dessas relações foram aquelas entre o grande banco inglês Schroeder & Co e o barão Kurt von Schroeder, nomeado chefe do sistema bancário alemão, dentro do grupo bancário do Reich. Citemos também o grupo Mannesmann-Hohenwerk, que na verdade era um grupo germano-inglês que possuía várias subsidiárias na Inglaterra, no conselho de administração do qual M. Arthur Chamberlain, primo do primeiro-ministro, signatário dos Acordos de Munique. Do mesmo modo, indiquemos os vínculos entre o fideicomisso Courtaulds e a Vereinigte Glanzstoff, que fundou uma sociedade de interesse mútuo em Colônia. Por último, assinalemos que a Siemens tinha várias subsidiárias inglesas, nomeadamente a St. Helens Cable e a Haber-Sea, em cujo conselho de administração estava John Ferguson, administrador de vários negócios da família Chamberlain. 3.2 Os cartéis internacionais. A Alemanha, depois da França, é o país em que o capital monopolista participa do maior número de cartéis internacionais. Às vésperas da guerra, a Alemanha participava de 57 cartéis internacionais, a França com suas colônias em 66 e a Inglaterra em 40, a União Soviética participava apenas de 2 cartéis de matérias-primas, madeira e platina. Antes de dar alguns detalhes sobre a finalidade desses acordos, é necessário entender o significado teórico da participação do capital monopolista em um cartel internacional. Esse significado é o seguinte: esse capital se compromete a limitar sua atividade, seja na produção, seja na exportação, ajustando-a às condições estabelecidas pelo cartel internacional. Desse ponto de vista, pode-se dizer que ramos essenciais da economia alemã eram controlados, apesar das reivindicações do nacional-socialismo, pelo menos parcialmente, pelo capital internacional. Os principais cartéis internacionais aos quais a Alemanha aderiu são os seguintes: aço, alumínio, nitrogênio, cimento, corantes de anilina, derivados iodados, folha de Flandres, laminados, trilhos, papel de jornal, produtos acéticos, rayon, cabos compostos, vidro, lentes de óculos, bromo,
14 produtos farmacêuticos, 6 produtos químicos, etc. Essas indicações, a respeito do investimento estrangeiro e dos cartéis internacionais, são suficientes para enfatizar a importância das relações que existiam entre o capital alemão e o estrangeiro. Em suma, sob o regime nazista, há um aumento constante e regular do poder do capital monopolista. Este aumento de poder realiza-se de duas formas: por um lado, graças a um processo de concentração, em forma de trusts, desenvolvimento do concerno, sobre o qual teremos ocasião de voltar a insistir para destacar o papel que desempenharam as leis nazistas; por outro lado, pelo aumento do poder que os cartéis conferem aos concernos. Neste ponto, faremos uma breve pausa. Os cartéis, desde o seu surgimento, tendem a constituir monopólios capitalistas que buscam maximizar o lucro dos capitalistas que eles agrupam. O cartel, no entanto, deixa às diferentes empresas que compõem uma independência relativa, uma independência que não é mais conhecida pelas empresas que fazem parte de um trust ou de um concerno. Com o aumento do poder dos próprios concerns, a natureza dos cartéis muda, estes se tornam cada vez mais o instrumento do mais poderoso adepto de concerno, que assim adquire um poder quase semelhante ao de um trust. Como o economista alemão Haussmann reconhece, quando um concerno participa de 30 a 50% em negócios de cartel, como é agora o caso na maioria dos casos, é evidente que tal parte na produção e nos resultados, ligada ao poder do capital que isso implica e às possibilidades de ação que isso permite, dá aos concerns uma influência decisiva no mercado. Mas segue-se que também na Alemanha, aos poucos os concerns mais importantes vão se transformando em fideicomissos típicos, com a diferença, em relação à América, que os concerns exercem sua influência no mercado não diretamente, mas indiretamente, por meio de sua influência sobre os cartéis em questão. Resulta de tudo o que precede que a economia alemã, sob o regime nazista, estava cada vez mais nas mãos dos trusts, que a forma de propriedade na qual o Estado nazista confiava, a forma de propriedade que mantinha, que salvaguardava, que defendia e que aumentava era a propriedade capitalista de alguns monopolistas. De forma semelhante, não pode haver outra direção da economia por parte do Estado do que uma direção de acordo com os interesses do capital monopolista. Pensar que, nesta base, pode haver uma política diferente, é ignorar necessidades econômicas e sociológicas elementares. É muito evidente que, ao enfrentar os interesses essenciais dos monopolistas, ele teria enfrentado sua oposição, uma oposição todo-poderosa. Os monopolistas têm em suas mãos todas as alavancas de controle, todas as possibilidades de ação, eles têm o dinheiro que serve para corromper funcionários, eles têm os meios de produção, eles têm, compartilhado com os bancos, vamos insistir neste aspecto novamente, controle absoluto de crédito e títulos e a possibilidade de causar de um dia para o outro até hoje, a falência do Estado. O Estado, nestas condições, nada pode fazer contra o capital monopolista, apenas pode ajudá-lo, ser seu servo e lacaio. O fato de isso ter acontecido aparece com toda a clareza quando se estudam os balanços das grandes empresas industriais, o que faremos na quarta parte deste estudo.